Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Universitários. E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui dividindo a mesa junto com o Júlio Balbinotti, ele que é um cara excepcional, é cofundador da Arrow Mobility, né? Como ele mesmo diz, é a flecha, e eu quero que ele se apresente um pouco melhor. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Júlio Balbinotti, então sou um dos cofundadores da Arrow, como o João comentou. Eu tenho, meu background basicamente é de desenvolvimento de produto. Hoje eu estou comandando a área de marketing da Arrow. Eu queria agradecer, João, a oportunidade que tu está dando de a gente poder vir aqui conversar um pouquinho sobre a Arrow, contar um pouquinho da nossa trajetória. Fomos colegas no passado numa outra empresa, acho que ficou uma relação interessante, mútua, de respeito, de amizade, e agora a gente poder estar aqui compartilhando esse momento aí é muito legal para mim. Obrigado. E já começando, né, no background a gente estava conversando, você me falou que a Arrow ela é pioneira na eletrificação de frotas hoje no Brasil e no mundo, né? Como tu enxerga a Arrow trazendo uma sustentabilidade maior para as organizações, para as regiões, e como que ela vai melhorar a questão da mobilidade urbana e também reduzir a pegada de carbono na cidade? Legal, João. Obrigado pela pergunta. O que tu comentou do protagonismo, né? Eu falo de protagonismo. Então, nós nos desafiamos a conduzir a revolução na mobilidade elétrica, inicialmente no Brasil, óbvio, né? E para fazer isso, o que a gente pensou? Ao invés de desenvolver um produto para concorrer com algum outro produto, nós nos desafiamos a olhar uma dor do mercado. Naquele momento pontual de pandemia, o e-commerce disparou, crescimento muito grande do e-commerce, e as entregas sendo feitas por veículos tradicionais. Então tu recebeu encomendas provavelmente que tu fez no Mercado Livre, na Amazon, em outros sites, com um veículo de passeio na tua casa, né? O cara foi lá com o carro dele, pessoal. E não existe nada mais ineficiente do que isso. Então ele tem pouco espaço para colocar a caixa e ele precisa procurar as caixas dentro do veículo para saber exatamente qual que é a tua encomenda. Eles erravam endereços. E a gente viu que existia a oportunidade de desenvolver um veículo especial para esse mercado que havia crescido muito e deixou um espaço, uma carência quanto a como são feitas as entregas. A gente fez uma pesquisa de mercado e identificou, por exemplo, que para fazer uma entrega, o entregador demorava em torno de 2 a 3 minutos. Ou seja, por entrega ele perdia ou usava esse tempo. No nosso produto, o Arrow One, uma das coisas que a gente pensou é que tu consegue caminhar dentro da van e tu tem uma porta que abre automática através de uma pulseira. Então tu consegue pegar a caixa, tu vai lá, tem um totem, tu abre a pulseira, a porta abre e sai. Sem largar a caixa no chão, tu consegue fechar e tu faz a entrega. Essa entrega é feita em menos de 1 minuto. Ou seja, em alguns casos tu consegue salvar 2 minutos por entrega. O que acontece? Como tu gasta menos tempo entregando, 2 minutos por entrega é pouco. Mas o cara faz 100, 200 entregas por dia, às vezes ele ganha 3 horas no dia dele, que ele consegue entregar mais. Como ele entrega mais, o mesmo veículo consegue aumentar a quantidade de entrega, aumentar a receita financeira que ele vai ter. Mais fácil tu consegue pagar o veículo elétrico, que é mais caro, porque não só a rodagem dele é mais barata, como já é sabido de todos os veículos elétricos, mas na nossa tese, o veículo aumenta a receita do entregador. Então ele consegue ganhar mais dinheiro. Além disso, outros pontos que a gente foi perceber também é que, por exemplo, numa cidade como São Paulo, a gente começa a reparar que tem muita gente fazendo entrega, vans de entrega, veículos menores de entrega. A gente consegue reduzir a quantidade de veículos na rua, melhorando o trânsito. E principalmente em locais, por exemplo, o centro de São Paulo, né, onde o nosso veículo vai começar a rodar em São Paulo, que é onde tem alta demanda. O ruído é muito alto, barulho. Então tu consegue tirar, inclusive, os veículos elétricos que não fazem ruído, não fazem barulho, a poluição sonora. Então, numa pegada só, a gente consegue melhorar a condição de trabalho do motorista, do entregador, melhorar a condição, a sustentabilidade ambiental, porque ele não polui, a poluição sonora, que não gera ruído, e além disso, a questão de trânsito. O próprio trânsito vai melhorar porque a gente tem um uso mais racional das vias com uma menor quantidade de veículos. Então, depois que tu apresenta esse racional, principalmente nesse momento para empresas grandes, a primeira coisa que vem é uma dúvida. Não pode ser verdade isso aí. Como é que eu não vi isso aí até agora? Não pode ser verdade. E aí
a gente faz testes, junto com grandes empresas, nós conduzimos quase 6 mil quilômetros de teste aí. Que a gente fez aí, mais de 100 mil pacotes foram entregues durante os nossos testes. As empresas perceberam que tem um benefício financeiro, além desses outros 4 benefícios que eu coloquei, em operar com um veículo como o nosso. Nesse momento, quando a empresa percebe isso, aí não tem volta. Aí ela já tem a intenção de eletrificar a frota dela. Ela tem o benefício financeiro, porque ela consegue ganhar dinheiro fazendo isso, e mais todos os outros benefícios que eu comentei. É aí que a gente entende que a gente pode conduzir a mobilidade, porque o nosso veículo seria o primeiro que faria sentido financeiramente nas frotas das empresas. E hoje, Júlio, tu comentou que a Arrow é protagonista no setor, né? O que levou vocês a esquematizarem todo esse sistema que a Arrow possui hoje? E por que ela é tão inovadora, até mesmo na região, até mesmo no mundo? João, o que a gente entendeu, né? A indústria tradicional, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de veículos, ela parte do princípio de que os novos desenvolvimentos partem de um determinado produto. Então a gente ouve falar o novo, versão X, Y, Z, ou o veículo para concorrer com aquele, né? A gente acaba vendo as marcas tradicionais com veículos muito parecidos que concorrem no mesmo segmento. Então, o que a gente percebeu, principalmente quando fala de eletromobilidade? A eletrificação vai mudar, ou está mudando, em alguns países já mudou, a maneira que as coisas são feitas. O próprio desenvolvimento de produto não parte mais do motor a combustão, né? Então a gente consegue desenvolver veículos mais otimizados, que se aproveita melhor o espaço, e que a gente consegue fazer coisas que talvez num produto a combustão não era possível. O que a gente percebeu? Ali uma oportunidade de entregar para um segmento, para um mercado carente de logística urbana, o produto que não concorre com o veículo A, B, C ou D, mas um produto totalmente novo, desenvolvido exatamente para aquela aplicação. Com isso, ele consegue ter um veículo que ele não só gasta menos, que é o que acontece com o veículo elétrico, mas também ganha mais dinheiro. E mais fácil, ele consegue resolver o problema que existe hoje no mundo todo de pagar a conta de um veículo elétrico, né? Poucas pessoas ou poucas empresas têm condição de ter uma frota 100% elétrica se ela custar mais caro do que uma frota tradicional. Ninguém vai fazer esse investimento, senão tu vai pagar mais na entrega que tu recebe na tua casa, a gente vai ter um custo que o cliente talvez não vai pagar. Então o nosso racional é ter o veículo elétrico que a conta se paga. Partindo daí, a gente assumiu o desafio de fazer algo que ninguém estava fazendo, correndo o risco de que ninguém fosse comprar ou de que aquele não fosse um produto que fizesse sentido, né? Quando tu faz algo que não existe, tu corre o risco de não ter o market fit, ou seja, ninguém vai querer comprar aquele teu produto. Agora, se tu conseguir acertar o alvo, né, isso que a flecha faz, que a arrow faz, a gente tem a chance de ter algo único, exclusivo e assumir o protagonismo, como tu falou, dentro da eletromobilidade, que é o que nós estamos tentando fazer hoje aqui no Brasil, que está um dia no mundo. Quando a gente fala de veículo elétrico, eletromobilidade, muito surge a pauta da própria bateria, né? O que tu tem a dizer em relação à bateria ou ao segmento da bateria durante o processo de desenvolvimento do carro elétrico ou do veículo elétrico? A gente fala da bateria, né? A gente vê muito boato, né? O carro elétrico pegando fogo, né? Tem vídeo que a gente recebe no WhatsApp, o carro elétrico que explode, o carro... É óbvio que a bateria traz alguns riscos, né? Mas assim, como comparação, a bateria do carro elétrico é uma bateria de lítio, exatamente como a bateria do celular, está dentro do bolso da tua calça. Então, assim, às vezes parece que a preocupação que o cara tem com a bateria do carro elétrico, porque ele desconhece isso, não é a mesma que ele tem com o celular, né? Então, hoje se fala muito do carro elétrico, da bateria, e a gente tem pouca preocupação, porque o celular já é algo comum para nós, a gente já conhece. Inclusive, boa parte do avanço tecnológico que teve para a gente ter baterias nos carros veio através do telefone, dos computadores, em que as baterias diminuíram muito de tamanho e peso, que viabilizou utilizar elas inclusive em veículos, né? Uma coisa legal de falar, né? A gente fala do que vai acontecer com a bateria, né? Quando ela acabar a vida dela, ou quando meu celular acaba a bateria, depois não consigo mais carregar, né? Então, normalmente a bateria do celular ela é uma bateria de 1000 ciclos, na média, tá? Então, depende do celular, obviamente, né? Então, 1000 ciclos, tu vai conseguir carregar durante 3 anos o teu celular, né?
São 1000 vezes que tu carrega e descarrega. Uhum. Os carros, em média, né, eles têm baterias de 5.000 ciclos. Então são 5.000 vezes que tu carrega e descarrega antes de ele perder a capacidade de 80% da vida da bateria. A gente tem a saúde da bateria no celular, né? Então a vida útil da bateria do veículo é muito maior que a do celular. A gente está preocupado, né? O que vai fazer quando a bateria do carro perder a força? Mas nesse meio tempo tu vai jogar 3 celulares fora e não está preocupado. Então a gente tem que tentar enxergar isso de forma holística. Hoje, por exemplo, tem empresas que trabalham com os 3 R's: reparo, reuso e reciclagem. Então reparo é o seguinte: quando estraga uma bateria de um carro, tu não precisa trocar a bateria toda, né? Tem empresas que ele consegue abrir e ele troca só a célula danificada, como se fosse a pilha. Só uma pilhazinha danificada. E aquela bateria volta a funcionar. Esse é o reparo. O reuso é quando ela chega em um determinado momento em que a maior parte das células está comprometida, tu pode utilizar ela numa aplicação estacionária, como um power bank gigante para um carregador solar ou alguma coisa desse tipo. Sim. E depois, por último, a reciclagem, que realmente é um processo complexo, mas que tem empresas, inclusive no Brasil hoje, se especializando em fazer a reciclagem das baterias, principalmente de lítio, aí, que é a tecnologia mais comum. E hoje, Júlio, tu comentou que a Arrow é protagonista no setor, né? O que levou vocês a esquematizarem todo esse sistema que a Arrow possui hoje? E por que ela é tão inovadora, até mesmo na região, até mesmo no mundo, né? O que a gente entendeu, a indústria tradicional, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de veículos, ela parte do princípio de que os novos desenvolvimentos partem de um determinado produto. Então a gente ouve falar o novo, versão X, Y, Z, ou veículo para concorrer com aquele, né? A gente acaba vendo as marcas tradicionais com veículos muito parecidos, que concorrem no mesmo segmento. Então, o que a gente percebeu, principalmente quando fala de eletromobilidade? A eletrificação vai mudar, ou está mudando, em alguns países já mudou, a maneira que as coisas são feitas. O próprio desenvolvimento de produto não parte mais do motor a combustão, né? Então a gente consegue desenvolver veículos mais otimizados, que se aproveita melhor o espaço e que a gente consegue fazer coisas que talvez num produto a combustão não era possível. O que a gente percebeu? Ali uma oportunidade de entregar para um segmento, para um mercado carente de logística urbana, o produto que não concorre com o veículo A, B, C ou D, mas um produto totalmente novo, desenvolvido exatamente para aquela aplicação. Com isso, ele consegue ter um veículo que ele não só gasta menos, que é o que acontece com o veículo elétrico, mas também ganha mais dinheiro. E mais fácil, ele consegue resolver o problema que existe hoje no mundo todo de pagar a conta de um veículo elétrico, né? Poucas pessoas ou poucas empresas têm condição de ter uma frota 100% elétrica se ela custar mais caro do que uma frota tradicional. Ninguém vai fazer esse investimento, senão tu vai pagar mais na entrega que tu recebe na tua casa, a gente vai ter um custo que o cliente talvez não vai pagar. Então o nosso racional é ter o veículo elétrico que a conta se paga. Partindo daí, a gente assumiu o desafio de fazer algo que ninguém estava fazendo, correndo o risco de que ninguém fosse comprar ou de que aquele não fosse um produto que fizesse sentido, né? Quando tu faz algo que não existe, tu corre o risco de não ter o market fit, ou seja, ninguém vai querer comprar aquele teu produto. Agora, se tu conseguir acertar o alvo, né, isso que a flecha faz, que a arrow faz, a gente tem a chance de ter algo único, exclusivo e assumir o protagonismo, como tu falou, dentro da eletromobilidade, que é o que nós estamos tentando fazer hoje aqui no Brasil. Dado o protagonismo da Arrow, eu acredito que hoje vocês já possuem modelos que pensam, né, modelos de negócio para pensar em expandir globalmente, né? Acredito que faz muito sentido e é uma empresa brasileira, uma empresa gaúcha, o que traz muito respaldo para nós que somos brasileiros, né? E como que tu enxerga hoje os próprios desafios geopolíticos, questão também guerra, questão também o próprio problema China-Taiwan que tá acontecendo, né? Como que tu enxerga isso como algumas oportunidades e também alguns desafios que vocês podem estar enfrentando juntamente com o sistema complexo e completo que a Arrow tem? Boa pergunta, João. Acho que quando a gente fala de China, né, é importante pontuar. Nós tivemos recentemente na China, a eletrificação já é uma realidade na China assim de forma absurda.
tu pode até ver carros a gasolina ou a diesel lá, mas realmente são aplicações muito específicas. É o cara que ele ama a marca tal, ele compra o carro daquela marca. Então, quando a gente fala de internacionalização, a tendência que a gente tem como Arrow, e como a gente tem essa questão de tentar impor ou implementar um veículo que é diferente do convencional, a tendência é que a gente consiga se posicionar melhor em mercados menos maduros quanto à eletrificação. Então seria mais difícil na China do que em outros. Lógico, a gente tem a tendência, se nos desafiarmos a irmos para mercados mais maduros, como Estados Unidos, que a gente deve ir onde está o grande mercado de entrega urbana, Europa e China, talvez os produtos que a gente tem que ter sejam produtos diferentes, e a gente tem que pesquisar esse mercado e desenhar, como a gente já fez com o One, um produto dedicado para eles. A gestão que a gente faz, daí olhando a cadeia, não só de venda, mas de compra, né, a nossa parte de cadeia de suprimentos, é que boa parte dos componentes das tecnologias vem da China. Né? Então a China detém, como ela está conduzindo a parte de implementação de carros elétricos no mundo, a gente vê aqui no Brasil também, eles têm tecnologia, os maiores fabricantes de bateria estão lá, a tecnologia do motor, basicamente as matérias-primas estão todas na China, então eles têm uma importância muito grande. A gente faz um mapeamento muito próximo, principalmente das questões relativas à possibilidade de guerra e outras questões quando a gente fala de abastecimento, né, de cadeia de abastecimento. Mas acho que o principal aqui é a gente tentar, do nosso lado, é a gente tentar trabalhar sempre com players que tenham alto nível de escala. Né? Então, o fabricante de bateria, a gente tenta pegar o fabricante de bateria mais conceituado, mais tradicional, que ele já tem uma operação internacional muito consolidada. Né? Uma guerra desse tipo seria um impacto para todos os clientes desse fabricante de bateria. Né? Então, seria uma quebra generalizada da cadeia de suprimentos, algo que nós teríamos que gerenciar aqui, mas seria algo todo mundo teria que gerenciar, como aconteceu com a crise do microchip ano passado na indústria automobilística. Não é algo que penaliza só a Arrow. Né? Então, a gente busca esses parceiros, seja nos Estados Unidos, seja na China, né? Que é onde estão as empresas que fornecem os nossos sistemas mais complexos. Mas, assim, o principal para nós, quando a gente olha isso, é estar posicionado sempre. A gente tem um conceito que a gente chama de flexibilidade estratégica dentro da empresa. Eu não estou tão enraizado a um determinado processo, a uma determinada tecnologia, a ponto de que a mudança daquela tecnologia me mataria. Então, a gente tenta seguir nesse caminho. Vou dar um exemplo. A partir de agora, o carro elétrico não é mais a tecnologia dominante para sustentabilidade, e é o hidrogênio. Não vai ser, né? Porque, enfim, o carro elétrico ainda tem uma vida considerável. O hidrogênio provavelmente para largas distâncias, né? Não para centros urbanos. Mas, caso isso aconteça, nós nos preparamos para poder migrar do elétrico para o hidrogênio da forma mais rápida possível. E a gente sabe que a jornada do empreendedor, a jornada do empresário também, da pessoa que cria uma startup, ela não é uma jornada muito fácil. Na verdade, ela é uma jornada com muitas pedras, né? Quantas pedras vocês enfrentaram até hoje? Quantas dificuldades já foram, assim? Olha, são inúmeras dificuldades. Mas uma das coisas que a gente acaba aprendendo, né, é que, na realidade, é parte da jornada, né? A gente acaba pegando gosto pela jornada, por ter os problemas. Eu até brinco com o pessoal na empresa. Quanto mais difícil for a nossa jornada, melhor, porque menos malucos vão ter para passar por todos os obstáculos que a gente passou. Né? Então, eu acho que isso é algo que faz parte do jogo. Né? Eu gosto de falar que a nossa empresa ela começou de um obstáculo. Né? Então, a nossa empresa, ela iniciou, nós somos em 3 fundadores, né? Eu, o Marcelo e o Jocelyn. E o Jocelyn, trabalhamos juntos, né? Ele foi inclusive meu chefe na minha última experiência profissional, e nós fomos desligados dessa empresa com um intervalo de 5 minutos. Ele foi, 5 minutos depois eu fui. Se por uma obra do destino isso tivesse acontecido com 60 dias de diferença, ele teria arrumado um outro emprego, ele tinha uma empregabilidade gigante,
né? Eu teria arrumado outro emprego, talvez até numa empresa grande de Caxias. Ou eu poderia, se eu tivesse ido embora antes, eu ter arrumado outro emprego e nós não estaria fazendo o que a gente fez. Então, tu vê que mesmo numa situação muito ruim, que é um desligamento, é algo traumático, tudo, teve uma coisa muito boa, né? Disso ter acontecido junto. E a gente teve a oportunidade, logo que a gente saiu, de conhecer pessoas e nos relacionar com pessoas que tinham uma visão muito boa do mundo aqui fora, né? E perceberam, cara, você tem uma oportunidade na mão de vocês, de montar, vocês são especialistas em desenvolvimento de veículos, de montar uma empresa para dar consultoria. Nós iniciamos como uma empresa de consultoria e engenharia de desenvolvimento de produto. E a gente passou a ser uma fabricante, foi uma pivotada, que nem se usa o termo que, né, se usa no ambiente de inovação, que a gente fez nossa própria empresa. A gente acumulou uma quantidade de pessoas que tinham um conhecimento muito grande junto, e a gente olhou e disse, cara, chega de fornecer serviço de engenharia para os outros, né? Ou vamos continuar fornecendo, mas a gente pode fazer algo nós mesmos. E aí a gente sonhou um pouquinho mais alto, aceitou o desafio. Talvez se a gente soubesse o quão difícil era, a gente teria se preparado um pouquinho mais. Mas enfim, às vezes a ignorância é uma bênção. A gente seguiu nessa estrada. Trouxemos, daí, como nós somos em 3 fundadores, o Marcelo, que ele trouxe toda a parte, nós sempre trabalhamos, somos engenheiros no ambiente de desenvolvimento de produto, e o Marcelo trouxe toda essa bagagem de negócios para dentro da empresa, e ele tem uma visão muito boa, principalmente da parte de investimento, de conseguir trazer recursos financeiros, porque uma vez eu não gostava do termo startup, né? Eu achava, sei lá, clichê. Mas na prática, a startup é uma empresa pequena, que tem um projeto muito grande, que é escalável, e que precisa de dinheiro para ser grande. E ela vai no mercado e pega esse dinheiro, é isso que a gente faz. É exatamente isso que a gente faz. E no momento que a gente entendeu como fazer isso, é que a gente conseguiu deslanchar, mas a gente não sabia isso no início, né? A gente foi trazendo competências ou experiências de cada um para montar isso que o pessoal hoje, eu acho bem legal o termo startup, né? Eu entendi um pouco melhor o que é, mas te confesso que no início não gostava. E claro, né, também com toda essa aula que tivemos hoje, eu quero saber, Júlio, quem que é o Júlio Balbinotti, além do LinkedIn? Além da pessoa que é cofundador, né, da Arrow, a pessoa que eu também conheço de certa forma, por outras empresas que trabalhei, quem é o Júlio além do LinkedIn? Bom, primeiramente, não tem nada de aula, né? Pelo amor de Deus. Tivemos uma conversa aqui, uma troca de ideias, acho que muito produtiva, muito legal. Se tu me perguntasse isso tipo uns 5 anos atrás, eu diria assim, não, eu sou o engenheiro, que não sei. Eu acho que hoje eu tive a oportunidade de tirar um pouco esse estigma de a gente se enxergar profissionalmente, né? Uma das oportunidades que a gente teve na Arrow é algo que tanto eu quanto o Jocelyn e o Marcelo, meus sócios, a gente prioriza muito, inclusive com o time, é de a gente conseguir estar próximos das nossas famílias também. Então, eu tenho uma meta pessoal minha de sempre ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido. Então, poder estar mais próximo dos meus pais, ter uma relação o mais produtiva possível com eles, de estar mais próximo da minha família, da minha mulher, do meu filho. A gente, tu até perguntou, a minha esposa, ela tem um Instagram de viagens, então a gente acaba viajando. É um momento que a gente consegue, nem sempre consigo me desligar, às vezes sofro mais viajando do que estando aqui, mas é um momento que a gente consegue também exercitar um pouco essa questão familiar aí, né? Então, eu tenho um filho, acho que é importante falar, e acho que a relação, eu tento trabalhar com meu filho, a relação que eu tenho, que o meu pai teve comigo, né? Eu digo que um desafio que eu tenho é de conseguir passar para o meu filho todo o conhecimento que eu recebi do meu pai. Eu acho que se colhi bons frutos na minha vida, recebi conhecimentos do meu pai, da minha mãe, obviamente, né? Mas como eu sou pai também, como é que eu faço para passar para o meu filho esse conhecimento que eu recebi do meu pai? Acho que é uma questão legal da gente... Eu me desafio a fazer isso todos os dias. Quero agradecer ao Júlio por estar aqui conosco, por ter gravado hoje conosco mais um episódio do podcast Os Universitários. Agradeço imensamente de coração essa oportunidade que tive de estar com você, né?
essa oportunidade que tive de estar com você. E também convido a todo mundo que nos assistiu e também nos escutou a curtir, compartilhar, mandar para um amigo, né, que talvez possivelmente traga coisas muito importantes para eles, que é exatamente isso que a gente quer levar. A gente quer levar sempre a informação mais importante, a informação é muito mais importante também do que eu mesmo que estou aqui, porque ela é que vai tocar a vida de vocês. Bom, eu queria agradecer, João, primeiramente a ti, a tua equipe toda aqui pela oportunidade de vir contar um pouquinho da nossa história da Arrow, né? Poder daqui a pouco inspirar algumas pessoas como eu fui inspirado por outros que me trazem todo dia aquela motivação extra, né? Quero agradecer também o Marcelo e o Jocelei, né, meus sócios, por estou aqui representando eles, e quando a gente fala de Arrow, eu não só represento eles aqui, mas sou a ponta de um iceberg, um time que tem 41 pessoas que tem um nível de responsabilidade muito grande. Empresas como a nossa têm uma quantidade muito maior de pessoas para trabalhar. Então, eu estou aqui, parando um pouquinho para nós poder conversar, e está todo mundo lá trabalhando, correndo para fazer acontecer. Fica o meu agradecimento a todo o time da Arrow também, e obviamente a ti, João, por estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. Então, muito obrigado, até mais, espero que vocês escutem os próximos episódios também.